Você já reparou que o mundo ao seu redor está mudando de forma assustadoramente rápida? Há algo diferente no ar, uma sensação de que estamos vivendo tempos extraordinários. Não é por acaso que muitos acreditam que estamos cada vez mais próximos do Apocalipse, mas o que poucos entendem é que antes de grandes eventos ocorrerem, certos tipos de pessoas começam a se destacar. Você já encontrou alguém que parece estar se encaixando nessas descrições? O estudo do fim dos tempos bíblicos nos revela que essas pessoas são sinais claros de que estamos mais perto do que imaginamos do retorno de Jesus. E não estamos falando apenas de figuras sombrias como o Anticristo, mas de comportamentos que estão se tornando cada vez mais comuns ao nosso redor. Quer saber como identificar esses sinais e se preparar para o que está por vir? Vamos mergulhar juntos nesse estudo revelador que pode mudar sua percepção sobre o mundo em que vivemos. Em tempos de julgamento, Deus sempre demonstrou um padrão claro de separação entre o justo e o ímpio. Assim como ele preservou Noé e sua família do dilúvio, e Ló foi resgatado da destruição de Sodoma e Gomorra, também nos últimos dias haverá uma distinção entre aqueles que são fiéis e aqueles que não são. A história está repleta de exemplos em que Deus, em seu infinito poder, manteve seu povo protegido das calamidades. E nos tempos finais, essa separação será ainda mais evidente. A reflexão sobre esses momentos históricos nos leva a entender que a separação de Deus não é apenas física, mas também espiritual. Em um mundo onde o Apocalipse parece cada vez mais próximo, é crucial estarmos atentos aos sinais e nos mantermos próximos de Deus. Estudo do fim dos tempos nos revela que, tal como ocorreu com os israelitas ao atravessarem o Mar Vermelho, Deus abrirá um caminho seguro para aqueles que confiam nele. Mas essa proteção exige ação, e é aqui que entra a necessidade de estarmos preparados espiritualmente. Imagine um cenário em que você precisa tomar uma decisão crucial, onde a linha entre o certo e o errado está cada vez mais tênue. É nesse momento que a separação se torna mais visível. No estudo do Apocalipse, vemos que aqueles que permanecem fiéis não serão apenas observadores, mas participantes ativos na batalha final. E essa batalha, embora espiritual, terá reflexos claros em nossas vidas diárias. Estar preparado é mais do que uma escolha, é uma necessidade urgente, pois o tempo de decisão está cada vez mais próximo. Nos últimos dias, uma nova categoria de pessoas se destacará: os enganadores. Essas são pessoas que, seja em posições de autoridade dentro da igreja ou em esferas seculares, misturam mentiras com verdades. O perigo desses enganadores reside no fato de que suas palavras parecem atraentes e plausíveis, mas escondem uma sutil distorção do verdadeiro evangelho. Jesus já nos advertiu sobre os falsos profetas, e é justamente nesses tempos que precisamos estar mais vigilantes. O estudo sobre o Anticristo nos revela que ele será o maior de todos os enganadores, usando palavras doces para confundir até os eleitos. Para discernir a verdade, é necessário estar profundamente enraizado no estudo das Escrituras. Uma fé superficial não será suficiente para enfrentar os tempos de Apocalipse. Ao estudar o fim dos tempos, percebemos que esses enganadores oferecerão uma versão diluída do Evangelho, prometendo perdão sem arrependimento e bênçãos sem sacrifício. Aqui, a chave é a prática do discernimento. A pessoa deve testar cada ensinamento, comparar com a palavra de Deus e estar preparada para rejeitar aquilo que não está em conformidade com a verdade divina. Na vida cotidiana, um exemplo prático seria estar atento às mensagens que consumimos, sejam elas de líderes religiosos, influenciadores digitais ou até mesmo amigos próximos. As palavras podem parecer corretas, mas é essencial perguntar: isso está alinhado com o que Jesus ensinou?
A habilidade de testar os espíritos, como nos é aconselhado, será vital para não cairmos nas armadilhas do inimigo. Lembre-se, o poder de Deus é maior do que qualquer engano, mas cabe a nós estarmos preparados para identificá-lo e resistir. A idolatria nos últimos dias não se limitará à adoração de imagens ou estátuas. Pelo contrário, ela assumirá formas mais sutis e disfarçadas, muitas vezes imperceptíveis aos olhos desatentos. Carreiras, relacionamentos, ambições políticas e até mesmo crenças pessoais podem se tornar ídolos silenciosos, tomando o lugar de Deus em nossos corações. O Apocalipse nos alerta sobre a necessidade de estarmos vigilantes contra esses ídolos modernos, pois eles podem nos desviar do caminho da verdadeira adoração. No estudo do fim dos tempos, vemos que esses ídolos podem ser tão perigosos quanto qualquer falso deus esculpido em pedra. É fácil cair na armadilha de colocar nossa confiança em coisas ou pessoas ao invés de em Deus. No entanto, a verdadeira adoração requer uma entrega total, sem reservas. Quando refletimos sobre o poder de Deus, percebemos que nenhum ídolo, por mais atraente que seja, pode se comparar ao seu domínio sobre todas as coisas. O estudo sobre o poder de Deus nos mostra que é Ele, e somente Ele, quem merece nossa total devoção. Para resistir à tentação da idolatria, devemos constantemente avaliar onde está nosso coração e se estamos colocando algo ou alguém acima de Deus. Um exemplo prático seria a avaliação das prioridades em nossas vidas. Pergunte a si mesmo: estou dedicando mais tempo ao meu trabalho do que à minha relação com Deus? Coloco meu parceiro ou parceira em um pedestal acima de Cristo? Essas reflexões são cruciais para evitar a idolatria silenciosa que pode nos afastar da verdade. Lembre-se, a volta de Jesus está mais próxima do que nunca, e quando ele vier, o que encontrará em nossos corações? Ídolos ou uma fé inabalável? Nos últimos dias, a humanidade se tornará cada vez mais fria e desamorosa. A Bíblia nos adverte que as pessoas priorizarão a si mesmas, tornando-se egocêntricas e incapazes de perdoar. O Apocalipse destaca que essa mudança no comportamento humano será um dos sinais claros do fim dos tempos. Quando o amor esfria, a compaixão e a empatia dão lugar ao egoísmo e ao ressentimento. O estudo do fim dos tempos revela que essa frieza espiritual será uma das maiores batalhas que enfrentaremos, pois ela enfraquece nossa conexão com Deus e com o próximo. Essa frieza se manifesta em pequenas ações do dia a dia. Talvez seja na recusa em perdoar um amigo, ou na falta de compaixão por aqueles que sofrem. No entanto, Jesus nos ensinou que o amor é o maior de todos os mandamentos, e sem ele, nossa fé se torna vazia. No estudo sobre o poder de Deus, percebemos que ele nos chama a amar, mesmo quando o mundo ao nosso redor se torna frio e desamoroso. É um desafio, sem dúvida, mas é também uma oportunidade de demonstrar que o amor de Cristo em nós é mais forte do que qualquer frieza que o mundo possa trazer. Para combater essa tendência, é importante praticar atos intencionais de amor e perdão. Pergunte a si mesmo: tenho mostrado amor genuíno em minhas ações diárias? Estou disposto a perdoar, mesmo quando sinto que fui profundamente ferido? Essas são reflexões cruciais para manter o amor aquecido em nossos corações. Afinal, o Apocalipse nos ensina que o verdadeiro seguidor de Jesus será reconhecido não apenas por suas palavras, mas por seu amor em ação, mesmo em tempos de grande frieza e indiferença. O orgulho será uma marca distintiva dos últimos dias, manifestando-se de diversas formas: riqueza, vaidade e conquistas pessoais. Na era do Apocalipse, as pessoas buscarão valor em suas posses materiais e na admiração dos outros, esquecendo-se de que o verdadeiro valor só pode ser encontrado em Jesus.
O estudo do fim dos tempos nos alerta sobre os perigos desse orgulho, que não apenas afasta a glória de Deus, mas também nos coloca em uma posição de constante comparação e competição com os outros. A soberba, além de ser um pecado, é uma armadilha que nos impede de enxergar nossa dependência total de Deus. Esse orgulho muitas vezes nos cega para as necessidades dos outros, nos fazendo acreditar que somos autossuficientes. No entanto, o estudo sobre o poder de Deus nos revela que tudo o que temos e somos vem dele e não de nossas próprias capacidades. Ao nos compararmos com os outros, tentando sempre nos elevar, acabamos por nos distanciar do verdadeiro propósito de nossa existência: glorificar a Deus em tudo o que fazemos. É uma batalha interna constante, mas reconhecer nossa dependência de Deus é o primeiro passo para vencer o orgulho. Para resistir ao orgulho, é necessário praticar a humildade de forma intencional. Isso pode ser feito reconhecendo as bênçãos diárias que vêm de Deus, agradecendo por elas e buscando maneiras de servir ao próximo sem esperar reconhecimento. Pergunte a si mesmo: estou buscando minha própria glória ou a glória de Deus em minhas ações? Essa é uma reflexão vital para manter o coração em sintonia com os ensinamentos de Jesus, especialmente em tempos em que o mundo valoriza tanto a exaltação pessoal. A imoralidade será uma característica dominante nos últimos dias, com o pecado sexual sendo cada vez mais normalizado pela sociedade. O estudo do Apocalipse nos mostra que esse é um dos sinais mais claros do afastamento da humanidade dos valores de Deus. O diabo, em sua sutileza, utiliza o entretenimento e a mídia para promover comportamentos que vão contra a pureza e a santidade que Deus deseja para seus filhos. A normalização da imoralidade não é apenas uma questão de costumes sociais, mas uma estratégia deliberada do inimigo para corromper os corações e as mentes das pessoas. Essa influência perniciosa pode ser vista em filmes, séries e músicas que celebram o pecado e desprezam os valores cristãos. No entanto, Jesus nos chama a manter nossos corações e mentes puros, resistindo às tentações que o mundo nos apresenta. O estudo sobre o poder de Deus nos mostra que, por mais forte que seja a pressão social, Deus nos dá a força necessária para resistir à imoralidade. É um chamado para que vivamos de acordo com os padrões divinos, especialmente no que diz respeito ao casamento e à pureza sexual, que são constantemente atacados pelo inimigo. Uma forma prática de resistir à imoralidade é selecionar cuidadosamente o conteúdo que consumimos e as influências que permitimos em nossas vidas. Pergunte a si mesmo: esse filme, série ou música está alinhado com os valores de Deus? Manter essa vigilância é crucial para não cair nas armadilhas do diabo, que busca nos desviar da verdade. No fim, a pergunta que devemos nos fazer é: estou vivendo de acordo com os valores do mundo ou com os valores de Deus? A resposta a essa pergunta determinará nosso caminho nos tempos finais. Nos últimos dias, haverá aqueles que aparentam ser devotos, mas cuja fé é apenas superficial. Esses indivíduos terão uma forma de piedade, mas negarão seu verdadeiro poder, vivendo uma vida que não reflete os ensinamentos de Jesus. O estudo do Apocalipse nos alerta sobre esses falsos devotos que podem estar entre nós, disfarçados de verdadeiros crentes, mas sem um compromisso genuíno com a vida cristã. Esse tipo de piedade é uma ilusão perigosa, que pode levar muitos a um caminho de auto-engano, acreditando estar no caminho certo, quando na verdade estão longe da verdade de Deus. A presença dessas pessoas é um lembrete de que não basta parecer cristão. É preciso viver como tal, seguindo os passos de Jesus em todas as áreas da vida. O estudo sobre o poder de Deus nos ensina que a verdadeira fé se manifesta em ações e não apenas em palavras ou rituais.
É fácil ser enganado por aparências, especialmente quando o mundo valoriza mais o parecer do que o ser. No entanto, Deus vê o coração, e é lá que a verdadeira piedade deve residir. A pergunta que devemos nos fazer é: minha vida reflete verdadeiramente os ensinamentos de Jesus? Ou estou apenas mantendo uma aparência de devoção? Para garantir que não caímos nessa armadilha, é importante praticar a introspecção e a autoavaliação regularmente. Pergunte a si mesmo: estou vivendo de acordo com os ensinamentos de Jesus ou estou apenas seguindo uma rotina religiosa sem verdadeiro comprometimento? Testar nossos próprios corações é crucial para garantir que nossa fé é autêntica e que estamos realmente preparados para os tempos finais. Afinal, o Apocalipse não é apenas um evento externo, mas também uma revelação interna de onde realmente está nosso coração. Nos tempos finais, a preparação espiritual se tornará mais essencial do que nunca. O Apocalipse nos ensina que não basta acreditar em Jesus. É necessário viver de acordo com seus ensinamentos, manter um relacionamento próximo com Deus, orar continuamente e meditar na Bíblia são práticas que fortalecem nossa fé e nos preparam para qualquer batalha espiritual que possa surgir. O estudo do fim dos tempos destaca que, para permanecermos firmes, precisamos estar enraizados na palavra de Deus, discernindo as verdades divinas em meio a um mundo cada vez mais caótico. Essa preparação não se trata apenas de conhecimento teórico, mas de uma prática diária de viver como Jesus viveu. O estudo sobre o poder de Deus nos mostra que Ele nos dá as ferramentas necessárias para discernir o que é certo e o que é errado, o que é divino e o que é enganoso. É vital que estejamos atentos, testando os espíritos, observando os sinais e permanecendo conectados com a vontade de Deus. Isso significa não apenas ler a Bíblia, mas também aplicá-la em nossas vidas, mantendo-nos fiéis aos princípios que ela ensina, mesmo quando o mundo ao nosso redor tenta nos desviar. Para ilustrar essa preparação prática, imagine-se começando o dia com uma oração sincera, pedindo sabedoria e discernimento para enfrentar os desafios que virão. Pergunte a si mesmo: estou tomando decisões com base na vontade de Deus ou nas pressões do mundo? Essa é uma reflexão diária que pode transformar sua vida espiritual e mantê-lo preparado para os tempos finais. No fim, a verdadeira preparação não está apenas em saber, mas em fazer, vivendo cada dia como uma expressão da fé que professamos. Nos últimos dias, a necessidade de testar os espíritos se tornará uma questão de sobrevivência espiritual. O Apocalipse nos adverte que nos tempos finais, sinais e maravilhas serão usados tanto por Deus quanto pelo diabo. Isso torna crucial a habilidade de discernir a origem dessas manifestações. O estudo do fim dos tempos nos ensina que nem tudo o que parece milagroso é de Deus. O diabo, com sua astúcia, tentará enganar até mesmo os crentes mais devotos, apresentando sinais que parecem divinos, mas que, na verdade, são feitos para desviar os fiéis do verdadeiro caminho. Para evitar ser enganado, é necessário desenvolver um discernimento espiritual profundo, fundamentado na palavra de Deus. O estudo sobre o poder de Deus revela que, embora o diabo possa imitar milagres, ele não pode replicar a santidade e a verdade divina. Por isso, é essencial testar os espíritos, verificando se eles estão alinhados com os ensinamentos de Jesus e com a essência do Evangelho. Essa prática não é apenas uma defesa contra o engano, mas também um exercício de fortalecimento da fé, pois nos mantém alertas e conscientes da batalha espiritual que se intensifica à medida que o fim dos tempos se aproxima. Um exemplo prático seria questionar a origem de um suposto milagre antes de aceitá-lo como verdade. Pergunte a si mesmo: isso glorifica a Deus
ou desvia o foco para outra coisa ou pessoa. Essa simples prática de reflexão pode ser a diferença entre ser enganado ou permanecer firme na fé. Em um mundo onde o apocalipse se torna cada vez mais iminente, a habilidade de testar os espíritos se torna não apenas uma sugestão, mas uma necessidade para garantir que permanecemos no caminho certo até a volta de Jesus. Depois de explorar esses sinais que estão se tornando cada vez mais visíveis ao nosso redor, fica a pergunta: o que você vai fazer com esse conhecimento? Será que você está preparado para reconhecer e resistir às armadilhas que o fim dos tempos trará? Ou você vai ignorar esses alertas e seguir como se nada estivesse acontecendo? Lembre-se, o Apocalipse não é apenas uma profecia distante, mas uma realidade que está se desenrolando diante dos nossos olhos. Está na hora de agir, de alinhar sua vida com os ensinamentos de Jesus e de se preparar espiritualmente para o que está por vir. Como você pode aplicar esses ensinamentos no seu dia a dia? Já começou a testar os espíritos, a discernir as influências ao seu redor? Deixe nos comentários o que você vai fazer de diferente a partir de agora. E se esse conteúdo te ajudou a ver as coisas sob uma nova perspectiva, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você vai continuar a receber mais conhecimento que pode fazer toda a diferença na sua caminhada espiritual. A escolha é sua: ficar parado ou estar preparado. O que você vai decidir?